Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 melhores celulares bom e barato para poder você comprar da Samsung em 2025. E antes disso, vai deixando o like nesse vídeo e também se inscrevendo aqui no canal para poder fortalecer a eu trazer cada vez mais conteúdos como esse. E bom, rapaziada, o primeiro da lista de celular da Samsung para poder você comprar esse ano é o Samsung Galaxy A15 5G. Ele tem uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED com 90 Hz. O seu processador é o Dimensity 6100 Plus e ele tem duas versões, a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e outra versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A sua câmera principal tem 50 megapixels e sua frontal tem 13 megapixels. A sua bateria é padrão entre os celulares hoje em dia, que tem 5.000 mAh, e o preço médio hoje em dia desse celular é de R$ 900 a R$ 1.000. O ponto forte desse celular do Galaxy A15 5G é justamente a sua tecnologia do 5G, que é muito boa inclusive, e tem uma conectividade muito mais rápida em geral, e um processador superior ao Samsung Galaxy A15 4G. O único ponto negativo desse celular, se dá para dizer que é um ponto negativo, é que a estética dele não muda muito em relação ao A15 4G, é bem parecido, digamos que é igual ao A15 4G, mas é só um detalhe bobo, é só questão de estética. Ainda assim ele é um ótimo celular, o Samsung Galaxy A15 5G, até porque dentro dele é ainda mais potente e um ótimo celular custo-benefício para 2025. O segundo celular dessa lista temos aqui o Samsung Galaxy M15 5G. Ele tem uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED com 90 Hz. O seu processador é o Dimensity 6100 Plus e ele tem 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A sua câmera principal tem 50 megapixels e sua frontal 13 megapixels. Porém, ele tem um grande diferencial que é na sua bateria, porque até agora vocês podem ver que é basicamente igual ao A15 5G, mas a bateria do M15 5G tem 6.000 mAh, ou seja, dura muito mais. Praticamente o celular não morre no dia, né, cara? Praticamente o celular não vai morrer durante o dia. E seu preço médio hoje em dia é R$ 1.000. O ponto forte principal desse celular é justamente a sua bateria por ter 6.000 mAh, e o ponto negativo dele é a sua versão de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que se for comparar com a A15 5G, que é praticamente ali quase o mesmo valor, ele tem ali 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que hoje em dia, cara, 4 GB de RAM é muito pouco, 128 GB também de armazenamento acaba sendo muito pouco, mas ainda assim é um ótimo celular que vai durar muito durante o dia. E se por acaso você tem interesse em receber em primeira mão o mais rápido possível os melhores descontos dos melhores celulares custo-benefício, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no topo do comentário fixado o nosso grupo de promoções, que lá a gente vai postar tudo em primeira mão de promoção de celulares, então vale bastante a pena, entra lá no grupo que vale demais. E o terceiro da lista é o Samsung Galaxy A35 5G. Ele tem uma tela de 6.6 polegadas Super AMOLED com 120 Hz. Ele tem um processador Exynos 1380 e ele tem duas versões, uma com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e outra com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera principal de 50 megapixels e uma frontal com 13 megapixels. A sua bateria é padrão com 5.000 mAh, é uma ótima bateria para os celulares de hoje, e seu preço médio hoje em dia tá um pouco mais salgado que os outros, é de R$ 1.400. O ponto forte desse celular é justamente a sua estética e sua construção, e obviamente a sua tela com 120 Hz. Porém, ele tem um ponto negativo, que ele pode esquentar um pouco mais em jogos muito pesados, então tem que ter cuidado com ele em relação a isso. Porém, ainda assim é um ótimo celular. O quarto da lista é o Samsung Galaxy M55 5G. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED Plus com 120 Hz. O seu processador já é um Snapdragon, que é o Snapdragon 7 Gen 1, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera principal de 50 megapixels e uma frontal também com 50 megapixels. A sua bateria é padrão de 5.000 mAh e seu preço médio hoje em dia é de R$ 1.500. O principal ponto forte desse celular é justamente seu processador, sua potência, que é o Snapdragon 7 Gen 1, que justamente ele é muito queridinho, tem muitos fãs para quem curte jogar no celular. E também sua tela com 6.7 polegadas, que é um pouco maior, com 120 Hz, que é literalmente ótimo para quem joga e também ótimo para quem quer assistir uns filmes, umas séries e também outras coisas. O ponto fraco desse celular, na minha opinião, que é só questão de estética, é que ele não tem uma traseira de vidro, acaba incomodando bastante em relação à estética algumas pessoas, mas para quem não liga para isso, cara, é um celular que vale muito
muito a pena pelo preço. O quinto da lista temos Samsung Galaxy S23 5G. Cara, esse celular é imoral de bom. Ele tem uma tela de 6.1 polegadas, dinâmica AMOLED com 120 Hz e ele tem um processador Snapdragon 8 Gen 2. Cara, que processador potente, de verdade. Ele tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera principal de 50 megapixels e uma frontal de 12 megapixels. E sua bateria, infelizmente, é um ponto negativo aqui dele, que tem 3.900 mAh. E seu preço médio hoje em dia tá de R$ 2.800. O ponto forte do Samsung Galaxy S23 também tá sendo um dos mais comprados, é justamente o seu processador, que é o Snapdragon 8 Gen 2. Cara, pensa no processador potente, que vai rodar tudo o que você quiser, sem dor de cabeça, sem frescura, mano, ele roda tudo. E o único ponto negativo dele, cara, é que infelizmente a bateria dele não é tão boa assim, por ter apenas 3.900 mAh, que descarrega um pouco mais rápido que o normal em relação a outros celulares aqui dessa lista, deixa um pouco a desejar. Então tem que ter cuidado em relação à bateria com ele, mas ainda assim, é um celular muito bom para essa faixa de preço, para o que ele entrega, desempenho e tudo mais, é um celular ótimo. O sexto da lista é o Samsung Galaxy S23 FE. Ele tem uma tela de 6.4 polegadas, dinâmica AMOLED 2X com 120 Hz. Ele tem um processador Exynos 2200 e ele tem 8 GB de RAM de memória e 256 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera principal de 50 megapixels e uma câmera frontal de 10 megapixels. E sua bateria tem 4.500 mAh. Ele tem um preço médio hoje em dia de R$ 2.500. O principal ponto forte do Samsung Galaxy S23 FE é justamente o seu preço, pois ele tem um preço abaixo de celulares com a mesma potência, que vale muito a pena você comprar ele em promoção. E ele também tem uma bateria muito boa se for comparar com o Samsung Galaxy S23 5G. O S23 FE tem uma bateria um pouco melhor. O ponto negativo dele, que dá pra se dizer assim, algumas pessoas reclamaram que ele esquenta muito, mas porém não é com todos. Já vi pessoas também falarem que nunca esquentou o S23 FE delas, ou que esquentava pouco, ou que era só com coisas pesadas, enfim. Mas de forma geral, com algum aplicativo, algum jogo muito pesado, é possível que esquente. Mas cara, ainda assim é um ótimo celular, tem um ótimo desempenho, pra sua faixa de preço vale bastante a pena. E o sétimo e último da lista, que inclusive é o que eu tô gravando aqui com vocês, é o Samsung Galaxy S23 Ultra. Cara, que celular insano. Ele simplesmente tem a maior tela de todos os celulares que eu citei aqui nessa lista, com a tela de 6.8 polegadas, dinâmica AMOLED com 120 Hz. E o seu processador é o Snapdragon 8 Gen 2, que é excelente processador, insano, com a potência insana. E sua câmera principal tem 200 megapixels e sua frontal com 12 megapixels. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh e seu preço médio hoje em dia tá de R$ 3.800 a R$ 4.500. Cara, se você pegar uma promoção desse celular abaixo de R$ 4.000, vale muito a pena. Cara, até R$ 4.500 ainda assim é um preço muito bom para esse celular. E os pontos principais dele é que sua tela é muito grande, ou seja, é muito boa para jogar. Ele é o melhor celular gamer disparado de todos aqui dessa lista, em relação à potência, em tela, em lindeza. A tela dele é muito bonita, a construção dele, a estética dele é muito bonita também. E tem outro ponto que eu até esqueci de citar também, ele tem 12 GB de memória RAM, cara, é muita memória RAM, é muito desempenho, muito bom para jogos, para tudo. E ele também tem 256 GB de armazenamento. Ele também tem outra versão com 512 GB de armazenamento, mas a 256 para mim hoje em dia já é mais que suficiente. E se você conseguir uma promoção desse celular, com certeza o S23 Ultra vai superar todas as suas expectativas. Eu também tenho um iOS, também tenho um iPhone 13 e cara, em relação ao iPhone, o S23 Ultra bate em geral, literalmente. E se você quer ficar por dentro quando vai ter uma promoção boa desse celular, entre no nosso grupo de promoções para poder você ficar por dentro de tudo e não perder nenhuma promoção de celulares. E esse foi nosso top 7 melhores celulares da Samsung para poder você comprar em 2025 com melhor custo-benefício. Eu espero que vocês tenham curtido aqui essa lista. Deixa aqui nos comentários qual celular da Samsung você tem, ou então qual celular da Samsung você pretende comprar aqui dessa lista, que é muito importante seu feedback, sua opinião aqui pro canal. Então é isso, deixa o likezão, se inscreve aqui no canal para mais vídeos e até a próxima!